Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Vamos dar continuidade à nossa série de exercícios aí de cálculo de reações de apoio em corpos rígidos e estruturas. Tá? Vou deixar na descrição do vídeo e nos cards referências e links aí para outros vídeos com esse mesmo conteúdo para que você possa praticar diferentes exercícios sobre esse mesmo assunto. Neste exercício, nós vamos aplicar somente as reações nos apoios B e C, conforme indicados nessa treliça. O cálculo das forças nas barras da treliça serão objetivos de um outro vídeo na sequência. Então aqui somente faremos o cálculo das reações de apoio. Aguardem os próximos vídeos, onde eu faço o cálculo, farei outros exemplos do cálculo das barras. Vou deixar também aí nos cards o exemplo de uma treliça que tem apenas 2 barras, para que vocês possam entender, caso vocês desejem, como é que é feito esse cálculo. Treliças maiores, o processo é um pouco repetitivo, mas vale a pena praticar também para ficar com esses conceitos consolidados. Então temos essa treliça aqui formada por barras pinadas. No ponto B, uma articulação fixa, e no ponto C, um rolete ou um carrinho, com as forças horizontal de 48 kN e uma força vertical no ponto D de 35 kN. Relembrando dos fundamentos de estática, este apoio em B é uma articulação fixa que permite 2 reações, uma horizontal e uma outra vertical, indicadas aí por VB e HB. Já no ponto C, temos apenas uma reação de apoio perpendicular ao plano de apoio, portanto VC no ponto C, conforme indicado aqui na figura. Vamos agora aplicar as equações de equilíbrio estático, assim como fizemos em outros exemplos, e determinar o valor de cada uma das 3 reações indicadas aqui. Portanto, fazendo o somatório das forças horizontais, agora eu tenho HB no sentido positivo e 48 kN também no sentido positivo. Somando essas duas aqui, os dois valores positivos, eu chego à conclusão que HB é menos 48. Significa que eu adotei o sentido contrário aqui para HB por hipótese. Então esse sinal negativo vai me indicar que eu errei esse sinal. Portanto, ao finalizar o exercício, eu tenho que indicar o HB no sentido correto, que é o sentido da seta que foi indicada aqui, apontando para a esquerda, 48 kN para a esquerda. Procedendo agora para o cálculo da somatória de forças no sentido vertical, notem que eu tenho VB e VC no sentido positivo do eixo vertical, e eu tenho 35 kN no sentido negativo. Portanto, VB mais VC tem que ser igual a 35, simplificando a equação. Agora eu preciso aplicar uma terceira equação, que é a equação de somatório de momentos, para determinar todas as reações. Portanto, escolhendo fazer somatório de momentos no ponto B, eu elimino o efeito de momentos de VB e de HB. Portanto, VC vezes 2,4, que é o braço de alavanca perpendicular a VC aqui em relação ao ponto B, tendência de giro no sentido anti-horário, portanto positivo. Quando eu olho 35 kN em relação ao ponto B, eu tenho essa distância aqui, 2 vezes 2,4, 4,8 metros aqui de braço de alavanca perpendicular ao 35 kN que está aplicado aqui no ponto D.
como essa tendência de giro provocada por 35 kN é no sentido horário, então eu tenho um sentido negativo na nossa convenção de sinais tradicional. Já a força de 48 kN, essa força está separada do ponto B de bola, aqui, por um braço de alavanca perpendicular no valor de 0,7 metros. Então, essa distância em relação ao ponto B, 0,7 metros. Então, eu tenho a distância perpendicular em relação a este ponto. Observem que a tendência de giro provocada por 48 kN em relação a esse ponto é uma tendência de giro no sentido horário. Então, portanto, o nosso sinal negativo. Simplificando esta equação, chego ao valor de 84 kN. Como é positivo, significa que eu acertei o sentido de VC. Voltando na equação anterior, eu consigo isolar agora o valor de VB. Portanto, 35 menos 84 dá menos 29. Significa que VB está no sentido contrário ao que eu determinei no início. Portanto, VB 49 kN no sentido para baixo, conforme indicado. Então é importante você sempre fazer, ao final do exercício, tentar entender se a tendência do movimento da estrutura está sendo respeitada pela tendência do equilíbrio. Então, faça o seguinte exercício. Imagine que a estrutura está dessa maneira que você está vendo na figura e você vai remover o apoio no ponto C, por exemplo. O que você espera que aconteça? É que essa estrutura gire no sentido horário. Ela vai cair como se fosse um pêndulo apoiado no ponto B de bola. Então, para que a estrutura fique equilibrada, essa força VC tem que ser para cima, fazendo uma contraposição a esse movimento. Se eu fizer o raciocínio no sentido contrário, por exemplo, eu vou manter a articulação no ponto C e tirar a articulação no ponto B de bola. Então percebam que a tendência de giro da estrutura é no sentido, novamente, horário. Ele vai tender a cair para esse lado aqui do ponto D de dado. A única maneira de eu equilibrar essa estrutura é puxando o ponto B para baixo. Então, portanto, a reação de apoio está fazendo sentido. Então, pelo menos com essa verificação física, eu consigo checar se o sentido das reações está correto. Como que eu posso fazer para verificar se os valores que eu encontrei estão também corretos? É muito comum a gente errar numa conta ou fazer uma conta, usar valores errados para fazer os nossos cálculos aqui, tanto na somatória de forças quanto na somatória de momentos. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu fiz o somatório de momentos em B. Posso pegar agora os valores que foram calculados e fazer o somatório de momentos em algum outro ponto, por exemplo, o VC, e verificar se eu tenho o mesmo valor de VB encontrado. Se eu fizer das duas maneiras e tiver um valor igual, significa que meus cálculos estão corretos, porque tanto faz o ponto que eu faço o somatório de momentos, a soma tem que dar igual a zero para garantir o equilíbrio. Então é uma das maneiras de você verificar os seus cálculos. Ao terminar de calcular as reações de apoio, faça o somatório de momentos em um outro ponto e tire a prova de que seu cálculo está correto. É muito importante que essas reações sejam calculadas de maneira correta, porque elas vão interferir no projeto da estrutura nos capítulos seguintes. Então é muito importante sempre começar o cálculo a partir das reações de apoio, garantindo que essas reações de apoio estejam corretas. Do contrário, todo o seu projeto estará
comprometido pelo cálculo dessas reações se elas estiverem erradas. Então, muita atenção com relação a isso. Pratique exercícios, faça diferentes exercícios até você pegar fluência com relação a isso. Feito o equilíbrio, temos agora o valor das nossas reações. Então, recomendo que você, assim como eu indiquei no outro exercício, faça o somatório de momentos em um outro ponto, tem que chegar nos mesmos valores. Então, pratique isso para aprender e consolidar os conceitos. Colocando agora as reações nos sentidos corretos aos que foram calculados, que, como eu já falei em outros vídeos também, para dar sequência ao projeto, ao cálculo de esforços internos, essas reações têm que estar no sentido correto, com os valores e também os sentidos, senão a sequência do cálculo vai estar errada. Então é importante que você, ao final do cálculo, coloque no diagrama de corpo livre todas as forças encontradas no sentido correto. Mantenha essa prática, essa boa prática de engenharia, que vai garantir que seu projeto tenha menos chance de erro na sequência do cálculo. Esse assunto pode ser encontrado nos livros de Estática e Mecânica dos Materiais do Beer, capítulo 4 e 6, que correspondem a equilíbrio de corpos rígidos e equilíbrio de estruturas, análise de estruturas, e no livro do Hibbeler, de Estática Mecânica para Engenharia, você pode encontrar esse mesmo conteúdo nos capítulos 5 e 6. Há bastante teoria e exercícios resolvidos e exercícios propostos para que você pratique esse assunto. Obrigado pela atenção. Até a próxima.